Se você tem usado o Darktable para fazer as edições das suas imagens, você pode já ter notado que ele mente para você, especialmente quando você está trabalhando com imagens em RAW. Neste vídeo eu vou te mostrar como resolver esse engano e serve de dica também para uma outra coisa, mas bora aprofundar esse tema aí. Para você que não me conhece, eu sou Fenri, fotógrafo, designer gráfico e tô aqui no canal Escola de Fotodesign para te ajudar a resolver problemas de edição e também problemas técnicos, como a gente vai resolver aqui neste vídeo. Bom, do que exatamente estou falando? Bom, eu tenho aqui imagens deste ensaio editorial de balneários e marinheiros. Essas imagens aqui, elas aparentemente já estão prontas. E bem como acontece também nas câmeras, quando a gente fotografa em RAW, a gente vê uma coisa ali toda bonita, as cores já certinhas do preset que a gente definiu na câmera, com mais contraste, nitidez, enfim. Do jeito que a gente definiu ali, a gente vê. E quando a gente chega em casa, a imagem é totalmente diferente. Esse engano continua acontecendo dentro do Darktable, quando a gente importa as imagens. Do jeitinho que você está vendo aqui, parece que a imagem já está editada. Porém, quando a gente entra na sala escura para editar as imagens, a gente saiu disso para isso na sala escura. Totalmente diferente, né? Chega a ser frustrante. A boa notícia é que, como eu anunciei, dá para resolver isso. Dá para você acabar com essa tapeação que a gente passa aqui no Darktable. Para fazer isso, você deve abrir as preferências do Darktable, que fica aqui no ícone de engrenagem, vir aqui em mesa de luz e aqui na seção de miniaturas, você vai definir usar arquivo RAW em vez de JPEG embutido a partir do tamanho. Por padrão, a opção aqui é nunca. Isso quer dizer, quando ele está marcado desse jeito, ele nunca vai usar RAW em vez de JPEG embutido. Todo o arquivo RAW tem um JPEG embutido em si, que é aquela miniatura, que é aquela prévia que a gente tem na câmera, inclusive. Por isso que a gente costuma ser tapeado pelas imagens RAW bonitas na câmera, e quando chega em casa a imagem está feia. Mas essa tapeação, como eu falei, ela continua acontecendo aqui no Darktable, porque ele carrega já um arquivo JPEG consigo. Quando a gente muda a opção usar arquivo RAW em vez de JPEG embutido a partir do tamanho, saindo da opção nunca para qualquer outra opção, tá? Se eu quiser aqui colocar sempre, ele vai passar a usar o RAW em vez do JPEG embutido para mostrar as miniaturas. A que custo? Isso vai te custar processamento. Bastante processamento. Mas, se depois de marcado aqui, a gente fechar as configurações, nós veremos essa opção na tela, esse aviso dizendo que mudamos as configurações de miniaturas, como elas são geradas, e pergunta pra gente, você quer fazer isso agora? Você pode fazer isso agora. Se você não quiser fazer isso agora, isso será feito da próxima vez que você abrir o Darktable. Mas eu vou fazer agora. Tira a criança da tela, que o YouTube não gosta. Ele sabota os vídeos que tem crianças. E aí, agora sim, agora eu tenho as imagens exatamente como elas foram clicadas, com ressalvas. Calma aí. O Darktable, por padrão, ele já tem predefinições para amenizar o que é a imagem que a gente vê. Se nós formos agora para a sala escura, você vai perceber que o que eu estou vendo na miniatura é exatamente o que eu estou vendo também sendo processado na sala escura, a imagem completa, a imagem que eu estou editando. Porém, saindo de cena por um instante para que você consiga me acompanhar aqui, o histórico mostra o que já é feito normalmente para processar a imagem, o básico. Mesmo quando a gente está vendo o básico da imagem, ele não é exatamente cru. Ele não está sem ajustes. Então, o original mesmo seria isso aqui. Isso aqui, sim, é a imagem RAW, sem nenhum tipo de ajuste. Sem ajuste de ponto preto, interpolação, perfil de cor, codificação, reconstrução de realces. E aí, a partir daqui, sim, será construído o conteúdo que a gente faz a edição. A partir daqui, a gente tem a imagem básica e
daqui para frente foram coisas que eu criei. A gente pode criar pré-definições no Darktable e não apenas aplicá-las ao momento que a gente quiser, na hora de exportar ou fazer uma edição em lote ali rapidinho, como a gente pode deixar ela ativa, baseadas em configurações específicas que a gente define, como a marca da câmera, o modelo, a milimetragem da lente, a quantidade de ISO, enfim. Existem muitas opções relacionadas a isso. Trarei um vídeo específico sobre essas predefinições. Juntando os ajustes básicos do Darktable e aí os ajustes que eu criei para as imagens inicialmente, o resultado é esse aqui. Agora, se eu começar a fazer ajustes, por exemplo, em balanço de branco, a miniatura acompanha exatamente o que eu estou fazendo na sala escura, sem mais surpresas desagradáveis de você pensar que a imagem já está boa, já está pronta e não está. Eu vou para a mesa de luz, vejo uma coisa, quando eu entro na sala escura, eu vejo essa mesma exata coisa. Agora vamos comparar o desempenho e ver se você tem um computador apto a trabalhar dessa maneira. Antes de mais explicações, vale dizer que isso aqui depende de como você trabalha com as suas imagens. Se você trabalha com imagens em RAW, mas a tua câmera tem 48 megapixels, 56 megapixels, a quantidade de memória e processamento necessários são diferentes do meu caso, que tem uma câmera que faz RAW em 16 megas. Abrindo o gerenciador de recursos, nós temos aqui o Darktable em destaque, apenas por estar aberto na sala escura com a configuração que está, usando o RAW para a miniatura, pesando 1,2 GB de RAM, e eu vou voltar para as configurações padrão, onde ele usa JPEG embutido. Volto às preferências, na mesa de luz, nas opções da seção de miniatura, mudar de volta para o padrão, de RAW para JPEG embutido, fecho as preferências, confirmo que quero refazer as miniaturas, e tá aí, a imagem que ele me entrega é a imagem processada como JPEG, e aí voltam aquelas surpresas. Vou escolher outra imagem que eu já não tenho editado, e olha a diferença. Essa é a imagem, miniatura. A miniatura ali embaixo atualiza quando a gente vem para a sala escura, mas não é a mesma coisa, não é? Para fazer a liberação de cachê, eu reiniciei o Darktable, pois fazendo a mudança imediatamente, reescrevendo as miniaturas, ele não apresenta resultado imediato, efetivo, mesmo atualizando as miniaturas sem reiniciar. Então eu reiniciei por conta própria e agora nós temos o resultado. A diferença do Darktable antes para agora é brutal. Nós saímos de 1.2 GB, aqui no meu caso, para apenas 162 megas. Isso quer dizer que o Darktable por padrão, ele procura ser o mais amigável possível com quem tem computador batata. E talvez nem seja porque o computador é batata, mas porque a qualidade das imagens que a câmera produz é muito maior do que o potencial que o teu computador tem. Se eles não são compatíveis em processamento e RAM e até placa de vídeo, comparado com as imagens de uma câmera de ponta, de topo de linha, então essa incompatibilidade de potenciais pode trazer um mau desempenho para o teu computador. Então ele trabalha com JPEG embutido para otimizar isso. Se porventura você for explorar o Darktable e viu que agora o teu Darktable está realmente pesado, considere verificar essas opções nas preferências e redefinir ele para o padrão ou reduzir a margem para um tamanho que seja mais agradável de trabalhar. E assim ele vai continuar trabalhando com JPEG embutido em ocasiões especiais. Então, esta foi a dica do vídeo. Me conta aqui o que você achou, deixando a tua avaliação. E se você quiser ver mais dicas rápidas de Darktable aqui no canal, deixa um comentário para mim. Eu vou preparar aqui vários outros vídeos. Tem muitas dicas maneiras que podem ser dadas rapidamente, sem aqueles vídeos que já são
padrão aqui no canal de meia hora, 1 hora. Dá pra gente fazer bastante coisa relacionada a isso, tá? Então, tá dado o recado. Muitíssimo obrigado a você que assistiu a este vídeo e até mais.